Chat, quero entender um pouquinho mais sobre vocês. Eu quero que vocês me digam, né, na cabeça de vocês, se vocês falassem assim, para pessoas que já entraram na área ou estão querendo entrar na área de QA, né, às vezes tem gente aí que nunca ouviu falar sobre a área de QA, mas tá tudo bem. Eu quero saber o que vocês acham que são erros comuns que acontecem dentro da área de QA, ou quando uma pessoa entra, né, tipo, eu acabei de entrar na área, ou eu estou na área, qual que é um erro comum que as pessoas cometem? Eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham? Porque eu tenho certeza que eu vou trazer esses 3 pontos aí, né, que são justamente os erros ao iniciar na área de QA, mas eu quero saber o que vocês acham que podem ser erros que vocês vão cometer quando vocês entrarem na área de QA. Ou até mesmo se vocês entrarem em uma nova empresa, né? Porque esses erros aí eles podem ser cometidos se você for novo ou não. Ó, o Felipe falou aqui, erro, perguntar para devs como ser um QA. Cara, esse daí não é um dos 3 maiores erros que cometem, mas isso é verdade, irmão. Felipe, isso daí é um ponto muito bom que você trouxe, cara. Felipe, isso daí é um ponto excepcional, porque assim, tem muita gente que vem falar assim, eu falei com um tech lead X, que era dev, ou eu falei com um desenvolvedor, e ele falou para mim estudar XYZ para virar QA. Galera, não tô falando de todos os desenvolvedores. Mas não é uma boa ideia, porque eles são desenvolvedores, eles sabem o que eles precisam estudar para se tornar desenvolvedores e não QAs. O que eles vão pensar sobre QA é tipo o que eles viram alguém fazendo do lado dele, e máximo. Às vezes até pior, às vezes nunca viu um QA do lado deles. Nunca trabalhou com QA e ele vai acabar tentando te ajudar, ele não tá fazendo por mal. É a mesma coisa que você perguntar para um jogador de vôlei como que se torna um jogador de futebol. O Hortolano, eu acho que é o nome dele, ele falou aqui, aceitar a primeira oportunidade, acredito eu. É interessante essa daí. Eu não chamaria de erro. Eu não chamaria de erro. Tá? E por que eu não acho que isso é bem um erro? Porque, sinceramente, tem gente que às vezes precisa da primeira oportunidade. Né? Às vezes ela tá procurando há muito tempo, às vezes ela tá precisando de dinheiro. Tem muitas situações que às vezes ela precisa aceitar a primeira oportunidade. Então eu não diria que é um erro. Pode ser necessariamente não o melhor movimento que você vai fazer. Ou até mesmo que você acabe se arrependendo um pouco. Mas não acho que é um erro, mas é um bom ponto, viu? Aceitar a primeira oportunidade ou a primeira proposta que você recebe, principalmente considerando que QA é uma área que tem muita, né? Pode não ser a melhor ideia. E isso falando para pessoas que já estão na área. Então, por exemplo, uma pessoa plena, uma pessoa sênior, ou até mesmo um júnior que já trabalha na área, né? Aceitar a primeira proposta que aparece ali na frente depois de que ainda trabalhando, talvez não seja mais interessante, né? Obviamente, considerando como que é a proposta. Agora, para uma pessoa que está migrando para a área, aceitar a primeira proposta costuma ser padrão. Então, por isso que eu não acho que dá para a gente considerar um erro. O Felipe falou aqui, outro Felipe, né? O Recova falou aqui, achar que só precisa achar bug. Cara, eu acho que esse daí é interessante, né? Achar que um QA só precisa achar bug. Só que eu acho que ele não tá dentro dos principais erros. Eu acho que ele é uma subdivisão de parar de estudar. Porque se um QA ele acha que o trabalho dele é só procurar bug, ele já tá desinformado, ele já tá desatualizado. Ele não tá mais aí pensando no mercado, ou tipo, o que o mercado tá esperando dele, tá bom? A Jéssica falou aqui, acredito que um dos erros é ter medo de dar opinião ou sugestão sobre melhorias dos projetos, por achar que a ideia é boba ou sem sentido com medo de errar. Jéssica, não era exatamente isso que eu ia trazer, mas eu concordo plenamente. Se você está dentro de um projeto, você foi contratado para dentro daquele projeto, você está com medo de fazer pergunta, você está com medo de dar sua opinião, de dar input relacionado a melhoria sobre aquele sistema, não faça isso. Você não pode se tirar desse bolo. Para começar, que não tem necessariamente pergunta besta, principalmente num projeto de crescimento. Todo mundo tem que entender o projeto no mesmo nível. Então, perguntar, se interessar pelo projeto é muito importante. O que você não pode fazer é, não pergunto há 2 semanas nada, não falo nada, não leio documentação, não tento aprender sobre o sistema, mas eu tô lá dentro do projeto. E aí eu começo a perguntar, e pergunta que, tipo, todo mundo já falou sobre isso, já discutiu, e isso é um problema. Agora, perguntar porque você não entendeu algo que está sendo passado, ou porque você quer tentar dar um input que talvez melhore o projeto, qualquer coisa do tipo, isso daí é muito bem visto, tá? O que você não pode é deixar passar o bonde e achar que, tipo, vou sentar na janela depois de terem falado milhões de vezes sobre aquele mesmo assunto, tá bom? O Rodrigo falou aqui. Boa noite, Manny. Seria um erro não mostrar como aplicou seu conhecimento na empresa anterior para melhorar o sistema com as métricas de ágil e Scrum de sua mentoria? Saber se vender como QA? Cara, Rodrigo, é assim, isso é um erro, né? Mas não de quem necessariamente já entrou no mercado, né? De quem já tá com a sua vaguinha lá bonitinha. Isso é realmente um erro que qualquer pessoa pode cometer em qualquer parte do processo. Você não se vender bem
é um problema. Não é bem um erro, né? Mas é uma parte que vai te deixar de fazer você crescer rápido, de conseguir seu primeiro emprego de uma forma rápida, né? Então, infelizmente, a maioria das pessoas, ou grande parte do pessoal que está tentando uma vaga e às vezes ele não consegue passar na minha entrevista, só tem dois motivos. Ou ele não está estudando o suficiente, né? Tem alguma coisa ali faltando, ele precisa aprender algum tipo de conhecimento. Ou é porque ele não está se vendendo bem. E eu falo isso porque, bem, eu faço entrevista e as pessoas se vendem muito mal. Tipo, você fala de uma ferramenta que a pessoa às vezes nunca ouviu falar. Ah, você já trabalhou com Circle CI, sabe? Tipo, uma ferramenta super X que nem é tão importante, mas eu pergunto às vezes, por quê? Quero saber como que a pessoa vai me responder. E o cara, ou ele mente falando que já trabalhou, e aí quando eu vou perguntar pra ele sobre Circle CI, que como que funciona, o cara não sabe. Ou às vezes ele pode saber também, né? E aí tá tudo bem. E ele vai falar sobre, ou às vezes ele fala assim, ah, eu não sei não. E ele foca naquilo, ele começa a falar sobre aquilo, ou ele começa a falar sobre coisas que ele não sabe. Na entrevista você tem que se vender, tá? Então você tem que falar sobre coisas que você sabe. E focar nas coisas que você sabe muito bem, que estão nos requisitos daquela vaga. Tá bom? Hoje a gente falou sobre os 3 erros na área de qualidade, né? Que uma pessoa que entrou na área ou uma pessoa aí que já tá na área há algum tempo cometem. Quais são os 3 erros? Você parar de estudar. Não pode parar de estudar. Conte com a Lume com isso. Fique tranquilo que se você está participando, pelo menos das lives, vendo os vídeos da Lume, ou até mesmo, né, da melhor forma possível, que é participando da mentoria dentro da LumeStack ou do nosso curso Escola de QA, saiba que vale muito a pena. Se manter atualizado na área de tecnologia é essencial para que você continue se tornando um QA em que impacta no mercado e que não fica desempregado. Segundo, começou um emprego e parou de procurar vaga, parou de se candidatar, parou de fazer entrevista. Não. Continue. Isso é extremamente importante para garantir que você sabe como que o mercado está agindo, sabe se você está ganhando bem ou mal, sabe se você está numa posição boa ou ruim. E terceiro, não entender seu escopo. Querer ser um QA que só faz testes manuais. Querer ser um QA que só faz testes automatizados. Não, seja um QA Engineer. Tenta sempre trazer qualidade em todos os pontos do projeto, seja testando manualmente, seja fazendo estratégias de testes automatizados, desenvolvendo teste automatizado e até mesmo trabalhando dentro do processo da empresa e ajudando na criação e do desenvolvimento, né, na criação de todo o processo do software. Tudo isso vai te transformar num QA blindado contra desemprego, blindado contra salários baixos. É isso que vai te manter no mercado em alta sempre, tá bom? Levem isso em consideração.